Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo, frequentado por adolescentes, jovens e adultos. Conhecido por seus bares e restaurantes, é considerado um ponto turístico da capital paulista. Mas o bairro agitado foi palco de uma tragédia. Uma briga generalizada teve início. No meio da confusão, um artista plástico e um sargento da polícia militar, fora de serviço e armado. Um primeiro tiro de aviso é disparado para cima, mas não o suficiente para separar o tumulto. Um segundo tiro é disparado. Esse foi letal. Nego Villa, ele era um artista plástico daquela parte do Beco do Batman, né? Ele era um grafiteiro profissional e um artista plástico. E naquela noite houve uma confusão em um bar onde estavam o policial militar acusado do crime e também Nego Villa, tá? Eles estavam ali na mesma localidade. Em determinado momento houve uma confusão, porém, de acordo com os autos do processo, ele é agredido por mais de 10 pessoas. Nesse momento, então, ele consegue se desvencilhar e dá um tiro para cima. Porém, ele e Nego Villa entram em luta corporal. No segundo disparo, esse tiro pega na região axilar inferior esquerda de Nego Villa e transfixa toda a cavidade torácica, indo parar na parte escapular direita. Tá? Por conta disso, Nego Villa vem a óbito, infelizmente. Existem algumas versões que são conflitantes. Na primeira delas, Nego Villa estaria no chão. Tá? Depois do primeiro disparo, Nego Villa cairia no chão e já no chão ele leva esse tiro. O PM Deco, ele daria esse tiro em direção à vítima, que em tese não lhe ofereceria mais nenhum perigo, nenhum risco de vida, e por isso Nego Villa morre. Na versão apresentada pela defesa, durante aquela confusão, durante a luta, o policial militar ele tenta se defender e nessa defesa a arma dispara de uma forma que seria até acidental. Tá? Então, o policial não teria tido a intenção de atirar em Nego Villa. Segundo testemunhas oculares, de lado a lado, isso ficou em conteste, tanto arroladas pela defesa quanto pela acusação, teria sido por conta de uma discussão havida entre outras pessoas que não o autor Ernest e a vítima Wellington. Seriam amigos de um e amigos de outro que teriam começado uma discussão em um momento que o Wellington sequer estava naquele local, mas que essa discussão, esse entreveiro entre essas pessoas teriam se prolongado com algumas interrupções no tempo. E quando o Wellington chegou por lá, essa discussão ainda havia sido retomada, digamos assim, e ele tentou apartar e acabou que, no final das contas, a discussão e chegaram aí à via de fato o Wellington e o Ernest. O que se apurou no processo foi que alguns amigos do Ernest teriam deixado um violão
dentro de uma case, encostada em uma parede de um outro bar, que não esse Royal Bebidas, e amigos do Ernest, do Wellington, teriam visto essa case e teriam mexido no violão. Aí os proprietários do violão falaram, olha, esse violão é meu, não mexe e tal. E os amigos do Wellington teriam pedido desculpa e teria acabado ali a confusão. Só que, segundo informações das vítimas, os proprietários do violão não ficaram muito satisfeitos e passaram a, de longe, encarar ou alguma coisa assim. E depois de alguns minutos, os donos do violão também teriam descido até esse bar. E ali teriam começado a discutir novamente. E o Wellington teria entrado no meio e dito algo do tipo: molecada, que bagunça é essa? Vamos parar com isso aí, vamos ficar quietinho, vamos cuidar da vida, vamos nos divertir, alguma coisa. E assim, por ter conhecido o Wellington antes desse episódio, era exatamente o perfil dele. Ele era uma pessoa muito benquista na Vila Madalena, muito conhecido por todos. Não havia um comerciante sequer ali que não conhecesse o Wellington. Super boa praça e super apaziguador. E ele teria tentado, segundo as testemunhas, apaziguar a situação, empurrando um grupo para lá, outro para cá, separando com as mãos. Olha, acabou, chega, vamos continuar a noite, sem sequer procurar saber o motivo da discussão. E o Ernest, nesse momento, apenas observava de longe a discussão quando o Wellington chegou para apartar essa discussão. E, segundo testemunhas, o Ernest não gostou do que viu, talvez tenha achado que o Wellington estava defendendo um lado, ou então, como assim, ele acabou de chegar e vai colocar fim a uma discussão? Não se sabe exatamente, mas o que testemunhas disseram foi que, neste momento, o Ernest entrou no meio e começou a discutir com o Wellington. Não se ouviu exatamente o que, mas falou alguma coisa. Aí uma parte das testemunhas diz que o Ernest deu um soco no Wellington primeiro, outros dizem que foi o Wellington que deu o soco primeiro, mas fato é que os dois se atracaram, caíram no chão e quando se levantam, o Ernest dá um tiro para o alto, todos correm, dissipam aquele entreveiro que havia, todos correm e o Wellington levanta a mão e começa a andar para trás. E nisso ele cai de costas e foi quando teria havido aí o disparo do Ernest contra o Wellington. Além da polícia militar, eles compunham uma banda. E eles estavam tocando numa determinada casa noturna. E quando acabou aquele show, eles iam para uma segunda casa noturna e pararam para comer um lanche. Então eles deixaram um dos instrumentos dos artistas encostado na parede e um dos amigos de Nego Vila foi em direção a esse violão e pegou esse violão e começou a mexer, abriu e, segundo as testemunhas, começaram a dizer, comemorarem, puxa, achamos um violão ou estouramos, né, no linguajar que eles disseram, porque tinham achado um instrumento musical de alto valor. E os amigos os outros integrantes da banda, amigos do sargento Deco, disseram, opa, esse violão é meu, não mexe aí não. Então começou uma discussão em virtude disso. E várias pessoas começaram a se agredir. O que consta nos autos é que em determinado momento o Wellington veio, o Nego Vila, e deu um soco em Deco. Outras pessoas dizem que Deco deu um soco em Nego Vila. Virou uma briga generalizada entre 10, 12, 15 pessoas, não se sabe ao certo. Até que, enfim, o Deco caiu no chão, extremamente ferido, foi muito machucado, teve sua cabeça chutada, seu corpo chutado, e ele tinha uma arma de fogo na cintura, a arma da corporação. E o que acontece? Quando verificaram, quando a roupa dele começou a ser puxada para um lado e para o outro, a arma dele apareceu. Em um determinado momento, uma das pessoas gritaram, ele está armado, pega a arma. E ele segurou. Então tentaram puxar a arma dele, ele conseguiu se desvencilhar e levantou. Quando ele levantou, ele deu um disparo de arma de fogo para o alto. Aí as pessoas, alguns correram, outros se afastaram, surtiu efeito esse gesto desesperado dele, posso assim dizer,
E as pessoas se afastaram, aquele grande grupo de pessoas se afastou dele. Porém, o Nego Vila, mesmo com esse alerta, com esse disparo de arma de fogo, o Nego Vila foi em direção dele e pegou no braço dele, creio eu que para tomar arma ou para continuar uma luta, e pegaram e ficaram naquela puxa para cá, puxa para lá, até que houve um disparo que entrou no lado esquerdo do tórax do Nego Vila e transfixou para o lado direito. No processo tem várias fotos do Sargento Deco ferido, roupa rasgada, olho inchado, boca machucada, costas com escoriações. E em virtude dessas agressões, inclusive ele perdeu uma visão. Isso prova que ele apanhou muito. Isso é fato. Porque antes disso, ele enxergava normalmente, senão ele não teria nem entrado na polícia militar. Após isso, ele perdeu uma visão. O exame cautelar feito no ato do flagrante de delito, quando ele foi preso, mostra uma escoriação na região frontal do crânio, na região supraorbital esquerda do crânio, maxilar direita e no cotovelo direito. No dia 28, também às 5h46 da manhã, o policial ele foi atendido pelo HC, tá? E de acordo com a papeleta médica, o médico não constatou sangramento intracraniano, nem desvio de linha média, nem fratura craniana, nem sinais de sangramento ou lesões no tórax. De qualquer forma, todas essas lesões, elas são de natureza leve, tá? Então, não houve nenhum tipo de perda de sentido, função, membro e nem nada muito mais grave. São sim compatíveis com uma briga, tá? Mas não me parece que ele tenha sido de fato chutado na cabeça, né, como é alegado, que essas lesões tenham sido causadas por mais de 10 pessoas. Na prática que a gente vê que essas agressões feitas por muitas pessoas, elas causam lesões normalmente mais graves, né? A gente tem hematomas, a gente tem equimoses e até hemorragias internas que podem levar à morte. O Nego Vila estava absolutamente incontrolável. E por que ele estava incontrolável? Porque ele estava com cocaína no corpo, ele tinha crack, ele tinha merla e ele tinha bebido uma quantidade de álcool, segundo o próprio laudo do Instituto de Criminalística, que equivaleria perto de uma garrafa de vodka. Ou seja, ele estava absolutamente fora de si. Então, naquele momento, ele era uma pessoa destemida. Porque não é normal uma pessoa ver uma arma de fogo, ouvir um disparo e visualizar um disparo de advertência e mesmo assim investir contra aquele que está armado. Então o motivo pelo qual Nego Vila foi em direção a Deco é porque ele estava drogado. Quanto ao Ernest, talvez por uma falha do Estado, não foi feito o exame toxicológico. Então, o que consta depoimento de policiais que fizeram a prisão dele, de que ele estava com a fala um pouco pastosa, uma dificuldade uma dificuldade deambulatória, digamos assim, mas documentado mesmo na forma de exame toxicológico não tinha nenhum exame do Ernest, tem apenas do Wellington. O exame toxicológico feito na vítima revelou 2 gramas por litro de álcool, o que nos indica um descontrole físico e emocional, tá? Isso de acordo com a literatura. E também foi encontrado 32 nanogramas por litro de cocaína, tá? Então, isso daria um aumento de energia e atenção, isso daria um humor extremamente alterado, tá? Sentimentos de supremacia, irritabilidade, paranoia, o que até poderia, em parte, explicar o fato dessa luta corporal ter acontecido com uma pessoa armada, o que não é normal. Uma pessoa que está no seu estado normal de consciência, dificilmente ela vai entrar em luta corporal com alguém que tem uma arma na mão. O nosso instinto natural é correr, é se afastar o máximo possível.
O quanto ela estava alterada fica difícil saber, porque vai variar de acordo com a resistência pessoal, a resistência individual, varia, né, de acordo com quanto que aquela pessoa estava acostumada a ingerir aquele tipo de substância. As reações, elas são muito pessoais. Tecnicamente, se a gente for considerar o trajeto, né, que é o caminho que o projétil fez dentro do corpo, as duas versões são plausíveis. Tá? Tanto o fato de Nego Vila já estar no chão quando foi alvejado, quanto ambos estarem em luta corporal. O que a gente tem que pensar é que esses eventos, né, essa dinâmica, ela é sempre muito confusa. No local tem 2 estojos. Né? Então a gente pode concluir que sim, as testemunhas que falam em 2 disparos, elas estão falando a verdade. Ele pode sim ter dado um tiro para cima, tá? E as pessoas correram. As pessoas, quando escutam disparos de arma de fogo, é natural que elas se dispersem. E na sequência, pode ter acontecido tanto do Nego Vila cair ao tentar fugir e ele ter dado o segundo disparo, quanto ter vindo para cima dele. Estamos falando de um sargento que trabalhou em pelotões especializados, em destacamentos de policiais especializados da Polícia Militar. O Deco trabalhou na rota, trabalhou em força tática, então o Deco tinha um conhecimento muito grande de arma, de defesa. Então esse primeiro disparo que ele deu foi para evitar esse confronto. Ao contrário disso, se tivesse ânimos necândio, vontade de matar, desejo de matar, ele daria uns 2 disparos. 2 disparos para imobilizar esse possível agressor. E ao contrário disso, não, ele deu um disparo para o alto, posicionou-se, afaste-se. E Nego Vila veio em direção dele e pegou. Nesse puxa para cá, puxa para lá, a arma disparou. Então, na verdade, é um disparo acidental involuntário. Acidental, involuntário. Segundo testemunhas, quando há esse primeiro disparo, o Wellington continua caído no chão, né, já na mesma posição em que foi alvejado, e o Ernest dá mais um passo, se aproxima um pouco mais e continua apontando a arma para ele. E nisso, uma das testemunhas, que era a namorada do Wellington, pula em cima do Wellington e pede para que o Ernest, pelo amor de Deus, não dispare novamente, você já atingiu o meu amigo, fala alguma coisa nesse sentido. E o Ernest, nesse momento, recua, atravessa a rua e fica encostado numa árvore. Os fatos se deram assim, a alguns metros de uma delegacia de polícia, o 14º Distrito Policial de Pinheiros, fica na mesma rua, digamos assim. Quando os policiais militares que atendem a ocorrência chegam, a gente tem um ato de resistência aí. Tanto é que, no primeiro momento, ele é algemado. Ele não obedece às ordens do policial. Nesse primeiro momento, ele resistiu às ordens da equipe que atendeu o local. Tá? Posteriormente, ele é removido as algemas dele, tá? Mas num primeiro momento ocorre sim uma certa resistência por conta do acusado. Isso me indica, né, um certo descontrole emocional ali no momento da cena, né, no momento do ocorrido. As testemunhas foram fundamentais para esclarecer os eventos que levaram à morte de Wellington Copido Benfatti, conhecido artisticamente como Nego Vila. Segundo relatos, elas forneceram informações cruciais que contradiziam a versão do sargento Ernest Deco Granaro, indicando que ele atirou em Nego Vila, quando este já estava no chão. As testemunhas também ajudaram a esclarecer a sequência dos tiros, destacando que não houve um terceiro disparo devido à intervenção de uma delas para proteger o corpo de Nego Vila. O sargento Deco afirmou em seu interrogatório que agiu em legítima defesa ao ser fisicamente agredido e cercado por várias pessoas que tentavam pegar sua arma. Ele alegou que os disparos foram uma resposta à injusta agressão que estava sofrendo. Para reforçar essa alegação,
seria necessário comprovar que o uso da força era necessário e proporcional à ameaça que enfrentava. Um aspecto que parece ter sido contestado pelo tribunal e pelas testemunhas. Nós utilizamos a própria perícia oficial, os próprios laudos periciais oficiais. Nós utilizamos a prova que o Estado gerou, a perícia do Estado, para analisar o caso. Eu peguei as perícias, eu peguei os laudos, o laudo necroscópico, eu confrontei o laudo necroscópico com os depoimentos. Ninguém inventou nada, foi um confronto de informações. E as conclusões foram, por exemplo, que as duas testemunhas da acusação, ou elas estão mentindo, ou elas não viram os fatos. Porque o laudo necroscópico fala uma coisa referente à posição na qual a vítima levou o disparo, e as duas testemunhas relatam eventos diversos. Elas não presenciaram os fatos, porque elas não descrevem a posição da vítima na posição exata que ela estaria no momento de receber o disparo. Por exemplo, ele relata que a vítima recebeu o disparo no peito, que o projétil teria entrado no peito. Só que o laudo necroscópico desmente. O laudo necroscópico confirma que o tiro entrou pela esquerda, região axilar. A segunda testemunha da acusação, Luciana, fala que o disparo entrou pela região direita, até pelo outro lado. Qual credibilidade tem duas testemunhas que relatam fatos diversos das provas periciais? O que a defesa fez? Pegamos a perícia e nos confrontamos. O que deveria ter sido feito pelo Estado. O promotor de justiça, ele tem o dever de fiscalizar o trabalho, de fiscalizar se está tudo correto, de confrontar as provas, porque ele tem que denunciar com base em provas materiais, provas científicas, que não foi feito. O Ernest, quando deu seu depoimento, aí sim, já acompanhado, ele estava acompanhado por advogado perante a autoridade policial, ali naquela mesma noite, foi para a delegacia, foi conduzido à delegacia e acompanhado por advogado, disse ao delegado de polícia que eles estavam numa briga e o Wellington investiu contra ele e ele atirou para se defender. Então ele fala aí em uma legítima defesa, que ele teria propositadamente atirado para afastar um mal injusto e grave que estava sendo praticado contra ele. Isso é a legítima defesa clássica, tá? Durante o processo, essa versão mudou. Ele passou a dizer que o disparo foi acidental. Que eles estavam brigando quando, sem querer, ele praticou esse disparo, porque o Wellington estaria tentando tirar a arma da mão dele. Veja que tanto em uma situação quanto em outra, o Ernest se eximiria de culpa. Haveria aí uma excludente de ilicitude. Só que essa mudança de versão, a meu ver, dificultou um pouco o trabalho da defesa, porque uma história real, ela pode ser contada de várias formas, mas ela vai ter sempre nela uma essência. Ainda que ele tivesse atirado para matar, se ele estivesse de fato em legítima defesa, não haveria qualquer problema. Mas ele mudou um pouco essa versão, saiu da legítima defesa e foi para um disparo acidental. O nego, segundo testemunhas que estavam com ele vinha de uma outra festa, de um outro local, e ele morava na Vila Madalena e ele tinha acabado de chegar no bairro para continuar a noite ali naquele bar e estava apenas fazendo um prolongamento da noite dele naquele bar. Ele frequentava todos os comércios ali, sobretudo bares, né, na Vila Madalena, muitos bares, e ele nasceu naquele bairro, foi criado naquele bairro, mas ele vinha de um outro bar quando ele encontrou com Ernest nesse bar.
E o Ernest, segundo o depoimento dele próprio, ele havia se apresentado, ele tem uma banda de pagode ou samba, alguma coisa assim, e ele havia se apresentado junto com alguns outros amigos dessa banda em um outro bar também, que não esse em que os fatos aconteceram. E quando terminou a apresentação, ele foi para esse bar onde encontrou com esse alvoroço, e o Nego Vila chegou também no momento posterior nesse bar, mas ambos vinham de um outro local. Ele já teve uma prisão, né? Foi conduzido à delegacia numa certa ocasião por porte de maconha, não é considerado assim um crime, né? Ele foi tido como usuário, evidentemente. E ele tinha uma passagem muito antiga no interior, agora não vou me lembrar a cidade, de uma ótica que ele entrou de madrugada e dormiu lá dentro. Ele foi encontrado pelo proprietário pela manhã, ao abrir a ótica, viu que tinha uma pessoa dormindo lá dentro. E ele foi, nessa situação, foi autuado por furto. Mas tinha esses 2 antecedentes criminais. Mas isso daí já tinha, não vou me lembrar exatamente quanto, mas algo próximo aí de entre 15 e 20 anos. Isso foi muito tempo antes. Mas apenas isso. E era um cidadão conhecido por todos, por pessoas do bem, que trabalhava, que cuidava da filha. Então essa era uma preocupação que tínhamos. Eu trabalhei na plenária do júri para demonstrar quem era. O Deco, ele é um policial altamente condecorado, um policial citado em muitos dos elogios que ele tem centenas de elogios, como exemplo a ser seguido pela tropa. Um policial militar que já foi alvejado, já foi baleado em ocorrência defendendo a sociedade, um policial militar multiplicador de cursos na PM, um policial militar que dá aula dentro da corporação, uma pessoa de uma índole muito boa, um amigo que você gostaria de ter para conversar, uma pessoa calma, absolutamente centrada nas suas decisões, absolutamente técnico. E em momento algum ele teria prazer de ter feito isso. Pelo contrário, puxa vida, se eu tivesse aquele dia, se daquele dia não tivesse um compromisso de tocar, essas coisas não teriam acontecido. Veja bem, a gente não está falando aqui de uma troca de tiro, de um homicídio decorrente de um policial contra um bandido. Eu nunca vim aqui, jamais viria falar que o Nego Vila é um bandido, que o Nego Vila não. Ao contrário disso. Só que é uma pessoa que estava embriagada naquele dia, estava fora de si. O que levou ele a investir contra uma pessoa armada? Então não teve esse negócio, esse embate polícia contra ladrão. Não, foi uma fatalidade. Então não tem prazer nisso. Tem arrependimento de estar lá naquela noite, podia ser qualquer um. Ele não pode usar a arma fora da sua atividade legal, que é a atividade policial, e muito menos num lugar desse, um bairro, né, Vila Madalena, totalmente boêmio, com vários barzinhos que a comunidade paulista e mesmo gente que vem de fora frequenta, né, mesmo alguns estrangeiros ou de outros estados que estão aqui, né, em turismo. Você tem uma diversidade de faixa etária, né, muito grande, de, vamos dizer assim, aqui também, não sei, em outros estados, né, mas de várias tribos. Então tem a comunidade hétero, a comunidade LGBT, né, então tem a tribo, vamos dizer assim, né, alguns que são negros, que se identificam, outros que... Mas assim, convivem, tudo de boa dentro desse bairro, mas não raro pode ser que ocorra um entrevero desse, uma discussão, ou por alguma questão, né, de gênero, por uma questão racial, e nesse caso, se tem um policial portando uma arma, o grupo ou alguém que está em discussão vai ser surpreendido, porque o que demonstrou e o que foi testemunhado no processo, ninguém, nem o Nego Vila e quem estava com ele, ninguém portava uma arma, então só o militar, né, o policial militar Deco, que estava portando a sua arma. Então ele não deveria estar ali naquele momento, né, e não deveria estar com a arma, porque se ele não tivesse com a arma, provavelmente teria evitado. E quando você, né, nesse caso eu não porto arma nem nada, mas quando você porta uma arma e você saca, em regra você já saca para matar, né, ou deixar a vítima, né, fora de
de qualquer ação, né? Porque se a vítima está ali, pode reagir, né? Pode ter, mesmo com a arma, você vai atacar. Então, vamos imaginar, o Nego Vila vendo aquela arma, ele iria atacar, mesmo que ele não tivesse armado, mas não foi o que aconteceu. Então, o policial militar, ele deveria evitar esse local. Ele tem a arma que é para o seu trabalho, né? Na hora que ele está fazendo a sua ronda, na hora que ele está em atividade, conforme determina a polícia militar, vai para cá, vai para lá, você tem que dar cobertura em determinado lugar. E vou dizer assim na linguagem legal, ele estava à paisana, então ele pode surpreender alguém. E não raro, como eu disse, num bairro desse, você que tem, né, uma diversidade, uma heterogeneidade muito grande, não raro você pode ter um entrevero, ter uma discussão e, dependendo do calor ou da forma como gera essa discussão, chegar a um caso mais grave, como foi o que ocorreu com o Nego Vila. Ou seja, se ele poderia até estar, se ele não tivesse armado, provavelmente poderia ter ocorrido uma briga, lesões corporais, assim por diante, mas dificilmente o óbito, a morte. E aí, já que ele estava com a arma de fogo, então isso foi, né, mais grave ainda. Então, 2 erros. Ele não deveria estar naquele lugar e não deveria estar com a arma da corporação, né, nesse bairro ou em qualquer outro lugar, porque você corre esse risco. Então, a gente costuma dizer na linguagem jurídica, se você é um policial ou alguém que tem uma habilidade para atirar, que tem um porte de arma, e você sai com a arma fora do seu habitat, fora do seu trabalho, então você está agindo com dolo eventual, você está agindo pode produzir um resultado desse, então já não deixa de ser um resultado totalmente involuntário ou inesperado. É possível que ocorra isso, então foi o que aconteceu com o policial militar Deco. Houve aí uma falha na conduta policial. Tem uma coisa que eu escutei na minha primeira aula de gerenciamento de crises, na academia de polícia ainda. O professor chegou pra gente e falou que a partir do momento que a gente escolheu ser policial, a conduta policial é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós somos obrigados a abrir mão de certos lugares, de certas situações e até mesmo de determinadas pessoas. O fato de ter um porte de arma, que você pode portá-la 24 horas por dia, é mais ônus do que bônus. Te traz uma responsabilidade enorme. A sensação de peso é maior. Tá? Porque a partir do momento que você tem uma arma na cintura, você não pode se dar ao luxo de ser surpreendido. A situação de alerta é enorme. Então, eu acho que por se tratar de um policial que já tinha experiência na rua, não foi uma sensação de poder. Talvez até segurança demais, sabe? De se sentir à vontade demais. Chega uma hora que o equipamento começa a fazer parte da sua rotina e a gente começa a deixar de tomar algumas precauções. E isso pode ser letal. Não é uma sensação de poder, é uma sensação de responsabilidade e de alerta. Às vezes as pessoas que são de fora, que não estão muito acostumadas, acham até que a gente é meio paranoico. Mas é exatamente isso. Uma pessoa que está armada, ela não pode ser surpreendida. Todos os dias nós vemos policiais morrendo com a própria arma, justamente por isso. Porque foi surpreendido ou porque não teve chance de reação. Né? Sem a gente procurar confusão, a confusão já encontra a gente. Agora, imagina se a gente se coloca em situações de risco. Você vai se colocar em um lugar em que você sabe que tem ali gente que está consumindo álcool, que está consumindo droga, pessoas que estão alteradas, multidões. Como você se coloca armado nessa situação? Tá? Eu tenho certeza que o sargento não saiu de casa para matar ninguém, mas o resultado foi esse. Ele se colocou numa situação em que o risco de dar alguma coisa errada é enorme. Então, como conduta policial, não foi a mais adequada. No Tribunal do Júri, o Ministério Público, por ser uma ação penal pública intencionada, é quem faz a acusação. Ele narrou os fatos, ele acusou o Ernest. O meu trabalho ali, eu procurei deixar muito focado em defender uma pessoa que não tinha voz naquele momento, que era o Wellington. Então, eu atuei como assistente de acusação, esse é o nome que a lei atribui ao advogado que atua como assistente do Ministério Público,
mas eu me restringi a defender a vítima, porque havia uma preocupação muito grande em relação a 2 pontos. Já há, isso é consolidado, um costume de, na plenária do júri, tentar trazer para os jurados que a vítima, quando vítima fatal, que não tem condições de se defender, portanto, que ela não era uma boa pessoa. Se levanta a vida pregressa da vítima, fala que a vítima era a pessoa que andava por caminhos errantes. É uma coisa que naturalmente se faz. Então, a minha preocupação ali eram 2. A primeira, deixar claro que, para os jurados, que o Wellington tinha um exame toxicológico com bebidas alcoólicas, tinha um pequeno traço de cocaína e também de maconha. Mas que era uma madrugada de sábado e que uma pessoa que está na Vila Madalena, bairro conhecido em São Paulo por sua boemia, provavelmente não estaria ali saindo de uma missa. Ela está ali justamente para ingerir bebidas alcoólicas e se faz uso de drogas, ela provavelmente teria usado também. Ambos ali, inclusive testemunhas, todo mundo que estava ali, que não estava a trabalho, provavelmente estava ingerindo bebida alcoólica. Então, essa era uma preocupação, de mostrar para os jurados que não se deixe levar pela tese da defesa de que a vítima merecia morrer. Por quê? Se a vítima fosse um bandido, ainda assim, em caso de execução, estamos diante de um crime. Porque nem o Estado tem o direito de tirar a vida de qualquer pessoa. No Brasil existe a pena de morte. Mas ainda que tivesse, seria após uma sentença condenatória. Então ninguém tem o direito de tirar a vida se fosse uma pessoa errada. Mas naquele contexto, a bebida alcoólica poderia ser explorada nesse sentido e a maconha e o traço de cocaína também. Então a ideia era essa, era mostrar que o Wellington era uma pessoa trabalhadora, que emitia notas fiscais, que recolhia imposto, que era pai, que pagava pensão alimentícia para sua filha, independentemente de qualquer processo judicial que assim o tenha determinado. Nunca houve uma demanda da filha contra ele para pagar alimentos. Então, o que eu quero dizer com isso era uma pessoa responsável, que trabalhava, emitia suas notas fiscais, pagava os seus impostos e era um cidadão do bem. E deixei bem claro para os jurados: condenem o Ernest ou o absolvam de acordo com a conduta dele e não de acordo com a vítima. Por 2 motivos. Porque não importa quem é a vítima, em qualquer situação. Mas ainda que importasse, a vítima é essa daqui. E mostrei quem era. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi mostrar aos jurados que, embora o Ernest fosse um sargento da Polícia Militar, não estava sendo julgado um sargento da Polícia Militar. Estava sendo julgado uma pessoa chamada Ernest Deco Granaro, que estava na Vila Madalena. Da mesma forma que o Wellington não estava naquele julgamento na condição de artista plástico, que era a profissão dele. Ele estava naquele julgamento na condição de vítima de talvez um homicídio, ou não, os jurados diriam, mas para deixar claro que, porque o jurado poderia ficar tendencioso a entender: estou no julgamento de um policial contra um drogado, ou de um policial contra um bêbado. E não era esse o julgamento, entendeu? Porque o Ernest não estava ali como policial, embora estivesse com a arma da Polícia Militar, e nem o Wellington tinha morrido por conta do seu exame toxicológico. Até porque o exame toxicológico não estava impresso na testa dele quando os fatos ocorreram. A diferença do direito da perícia: o direito você interpreta, a perícia você aplica. Eu apresentei meu parecer no plenário. Ninguém contestou meu parecer. Nós apresentamos uma animação 3D. Eles não conseguiram contestar. A diferença é que nós apresentamos uma prova completa. Por exemplo, o laudo cadavérico, ele estava incompleto da vítima. O perito não estimou o direcionamento do tiro, se foi cima para baixo para cima, se foi ascendente. Não determinou o ângulo de penetração do projétil. Ele não determinou, por exemplo, a distância do disparo.
informações importantes para você reproduzir uma dinâmica, e quem fez isso foi a defesa. Então, o parecer que foi anexado no processo utilizou as próprias provas geradas pelo Estado. Nós não contestamos provas, nós complementamos aquilo que estava. A falha que houve é que não foi feita a perícia de local. Então, como não foi feita a perícia de local, nós não sabemos se a vítima se movimentou ou não. Tanto que eu falei no plenário, eu falo abertamente, eu não sei se o disparo foi feito em pé, foi feito deitado. Se você confronta os depoimentos e você confronta com o laudo cadavérico, é fácil, você vai ver que o laudo cadavérico é o reflexo do relato do policial militar. A lei manda que o juiz tire da urna secreta os votos de cada um até formar 4 votos. Então, até mesmo no caso de uma unanimidade, nunca se sabe que foi unânime, porque com 4 votos pela condenação e pela absolvição, encerra ali a apuração. Mas nesse caso, chegou a um 3-3 e o último voto era pela condenação. Então já foi, e esse resultado mostra o quão difícil foi para a defesa e para a acusação. Era o julgamento de um cidadão que, por um acaso, era policial militar. Então ele não estava numa perseguição, ele não estava dando voz de prisão a uma pessoa, ele não estava combatendo um crime. Ele estava se divertindo ali naquele local, tanto quanto a vítima. Este era um ponto. E o segundo ponto, que sabíamos que ia ser explorado, era o fato de que o toxicológico do Wellington tinha dado positivo, porque o álcool talvez não fosse tão preocupante para a defesa, para a acusação, mas talvez algum certo preconceito existente, porventura, na cabeça do julgador, pudesse levar a, é um julgamento de um policial contra um drogado? E a acusação rebateu isso muito facilmente. Por quê? O laudo toxicológico feito pelo IML mostrava a dosagem que tinha de álcool, de maconha e de cocaína. De maconha e de cocaína era um leve traço de alguém que tinha usado naquele dia, muitas horas antes, ou se muito próximo, uma quantidade muitíssimo pequena. E a quantidade de álcool era uma quantidade já um pouco maior. E isso é o que traz o laudo do IML. A defesa trouxe, por meio do seu assistente técnico, um laudo que trazia uma tabela, dentre outras coisas, de dosagem de drogas, seja álcool, cocaína, maconha, só que trouxe essa tabela indicando ali a quantidade, mas não trazia os efeitos. Mas tinha a origem, a fonte de onde o perito, o assistente da defesa, teria tirado isso. E durante a plenária nós consultamos e mostramos aos jurados que a fonte que trazia aquela tabela também trazia o resultado, como se porta uma pessoa naquela situação. E uma pessoa com aquela dosagem dessas 3 drogas se encontraria cambaleante, com dificuldade para se manter em pé. Era o que dizia. Então nós acabamos explorando o laudo pericial feito pelo assistente da própria defesa. Assim, olha, pau que bate em Chico precisa bater em Francisco. Se diz que isso daqui deixa a pessoa sob efeito de drogas, então vamos ver qual é o efeito de cada uma dessas drogas nessa dosimetria que o laudo apontou. E o que dizia era isso, que ela teria dificuldade para andar, encontrando-se cambaleante, e com dificuldade para se manter em pé. E isso daí justifica em muito, ou traz muita veracidade para aquilo que foi dito pela testemunha, que ele andou de costas e caiu. Porque se tem dificuldade para andar e se manter em pé, o que dizer dessa pessoa que tenta, nessa situação, andar de costas? Então, não, ele não se tornaria agressivo, pelo contrário, ele se tornava até mais fácil de ser dominado, digamos assim. Já está descartada a legítima defesa, porque para você estar em legítima defesa, você tem que estar numa agressão iminente que você pode morrer. Então, ao invés de você morrer, você mata. Aí sim é legítima defesa. Mas, do outro lado,
o Nego Vila deveria estar portando uma arma, que não foi. Então há uma desproporção nesse sentido. Então essa desproporção, de acordo com a lei penal, isso vai para uma agravante, né? Como se fosse o contrário. No caso da legítima defesa não é nem atenuante. No caso da legítima defesa há uma exclusão de culpabilidade. Você não responde pelo crime porque você só matou, porque você iria morrer. Então aí você tem nesse caso. Então nesse específico houve algumas agravantes relacionadas ao policial militar Deco, porque ele estava fora do seu habitat natural, que seria estar trabalhando, e ele tem o porte de arma, estaria com a arma, e pelo fato dele surpreender, né, no caso, a vítima, que a vítima não tinha como saber que ele era um policial militar, que tinha habilidade para atirar e que estava portando a arma. Então isso tudo, essas circunstâncias todas são levadas na hora de fixar a pena. Então, num primeiro momento, o júri, ele só decide, né, pela condenação. O júri, porque tem que ter alguém, que no caso o juiz, o magistrado, que tem o conhecimento jurídico, ele, de acordo com todas essas circunstâncias do processo, agravante, atenuante, no caso ele é primário, então a questão da primariedade também vai limitar a fixação também da pena, se é alguém que já é reincidente, então já demonstra uma certa periculosidade, então aumentaria a pena, que não é o caso do policial Deco. Então essas circunstâncias todas são levadas em conta pelo juiz, o magistrado, de acordo. Então o conselho de sentença, que ficou 4-3, foi uma decisão bastante apertada. Os jurados definiu então que ele era culpado, e aí diante dessa culpa o juiz pega então todas as circunstâncias do processo, né, todas essas agravantes, atenuantes, a condição do agente que praticou o crime, né, no caso o policial, e fixa a pena. Com todas essas circunstâncias, o juiz fixou então a pena em 15 anos de reclusão. Então, por ser já uma pena alta, foi fixado em 15 anos. Mas só a título de exemplo, se ele em atuação, né, aí sim, no seu trabalho, não consta ainda uma apuração final, ainda não houve, a gente costuma dizer na linguagem jurídica que o processo está sub júdice. Tem mais outras 2 mortes envolvendo esse policial Deco, mas foi na sua atividade policial, aí numa abordagem legal, e ele teria matado também mais outras 2 pessoas, mas ainda não se chegou à conclusão desses 2 casos. E aí voltando, vamos imaginar que se fosse um outro exemplo, né, que ele tivesse matado alguém também fora da sua atividade, mesmo que não tivesse sido julgado ainda, isso poderia ser também um critério de agravante para a pena, né, porque o que vai se fixar, né, então o fato existiu, porque vamos imaginar, mesmo que o fato tenha existido, ele poderia ter sido absolvido pelos jurados. Então os jurados, aí é o papel da defesa, e aí é o papel do Ministério Público na hora que acusa. Então o Ministério Público e as circunstâncias do processo, as testemunhas, levou à conclusão, o jurado chegou à conclusão, né, pelo que estava no processo, o que foi falado, o que foi defendido, é que realmente ele foi culpado pela morte do Nego Vila. Veja bem, eu tenho experiência em tribunais do júri, e durante o desenrolar do julgamento, você vai tendo uma percepção do que vai acontecer. E na minha percepção, eu cheguei a comentar com colegas que lá estavam trabalhando junto comigo, falei, o Deco vai ser absolvido do homicídio do Nego Vila por 4-0. Eu tinha absoluta certeza disso, no desenrolar do julgamento. Porém, em virtude, mais uma vez repetindo, da deslealdade processual ocorrida e perpetrada pelo promotor de justiça, que é até objeto de recurso nosso, esse placar mudou. No dia do julgamento, o promotor de justiça chegou com contralaudo para juntar. Veja bem, você pode juntar um documento até 3 dias antes. Ele juntou no dia do julgamento. Então, quando faltava menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, 3 minutos para terminar a nossa fala e dar-se início ao julgamento, nós começamos a falar o que havíamos falado durante todo o julgamento. Qual seja, que o Ministério Público poderia ter produzido um contralaudo que desmentisse o nosso. Se ele não produziu, é porque o nosso laudo era o verdadeiro. A nossa reprodução simulada mostrava a verdade dos fatos. E mostrava o quê? Que as testemunhas estavam mentindo. Num desespero, num ato de desespero, faltando 3 minutos para o término das falas, ele falou assim, promotor de justiça, abre aspas,
vocês querem o laudo? Vocês querem o contralaudo? Tá aqui o contralaudo. E mostrou para os jurados. Exibiu. De imediato, nós nos insurgimos contra essa atitude e falei, excelência, consta em ato, o que ele fez não pode. Por quê? Veja bem, até aquele momento, nós tínhamos trabalhado a nossa defesa inteira em cima de um laudo e da falta de um contralaudo. A partir do momento que ele chega no dia do julgamento e quer juntar esse laudo e é indeferido pela juíza, ele não pode mais exibir isso. E ele exibiu isso. Quando ele exibiu isso, por óbvio, alguns jurados devem ter pensado, calma aí, a defesa está falando para mim até agora, durante horas, que o Ministério Público não produziu um contralaudo. E eles estão trazendo a verdade agora, a verdade da promotoria, sim, dizendo que tem um laudo. Então a defesa está mentindo. Então se a defesa não quer que o promotor junte, veja bem, quem deferiu foi a juíza. Você concorda comigo que isso contamina? Se você está ouvindo uma parte dizendo que não tem, vê uma outra parte e fala, tem, eu só não coloco nos autos porque a defesa não deixa. Se eu estiver mentindo, eu vou ganhar o que com isso? Frases dele. E ela faz isso pautada no que a legislação determina. Ela não pode simplesmente, não, era até 3 dias, mas tudo bem, vamos juntar hoje. Ela não pode. Tanto é que ela indeferiu. E a defesa não pode aceitar. O julgamento tem que ser justo. Eu sempre uso uma frase, qualquer um, tem várias pessoas aqui nessa sala, qualquer um de nós aqui podemos sentar numa cadeira e ser réu. Qualquer um de nós. E se isso acontecer conosco, nós vamos querer o quê? Um julgamento justo. E o sargento Ernest Deco Granaro não teve um julgamento justo. O que o promotor de justiça fez foi uma injustiça. Ele não foi promotor de justiça. A atitude dele foi a atitude de justiceiro. Ganhar a qualquer custo. Isso não é justiça. Então, nós, enquanto defesa, brigamos contra isso. Nós pleiteamos junto à juíza, excelência, não há necessidade, não estão presentes os requisitos que ensejam o encarceramento desse policial, desse réu, dessa pessoa. A juíza entendeu que nós estávamos corretos e o colocou em liberdade. Mas naquele momento, nós pleiteamos a juíza e a juíza disse, está coberto de razão. Ele não tem mais o porquê dele permanecer encarcerado e o colocou em liberdade. Ele pode ser preso. Nós estamos pleiteando a anulação desse julgamento. Hoje ele está condenado a uma pena de 15 anos. Nós estamos pleiteando a anulação desse julgamento. Se for anulado, será feito um novo julgamento no Tribunal do Júri, onde eu tenho certeza que ele será absolvido, tá? Desde que seja um julgamento legal, dentro das regras e dentro da legislação vigente. Se não conseguirmos a anulação, um dia essa pena terá que ser executada e ele voltará à prisão para cumprir os 15 anos de reclusão. Ele encontra-se em liberdade porque ele respondeu o processo em liberdade quando do julgamento ele estava em liberdade. Então se tornou uma regra, se a pessoa responde em liberdade, ela recorre também em liberdade. Tem recursos dele no Tribunal de Justiça, todos já foram julgados e a todos os recursos foram negados provimento. Então ele agora não tem muito mais recurso a ser feito, né? Ele deve recorrer aí ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Esses recursos não têm efeito suspensivo, mas quando se trata em direito penal, até pouco tempo atrás ainda se discutia, mas se estabeleceu que a pessoa só deve ser presa após o trânsito em julgado. Mas agora são os recursos que estão pendentes aí para julgamento. Eu, como advogado que sou, eu não vejo isso com maus olhos. Ainda que eu esteja na condição de assistente de acusação, eu sou um cumpridor, respeitador da lei e eu acredito muito que não deve ter mesmo qualquer exceção. Então, ainda que a acusação tenha trabalhado para que ele fosse preso, se ele iniciou a plenária do júri solto, era o que eu esperava mesmo, ele permanecesse solto até o trânsito julgado. Então, eu vejo isso como normal.
questão da liberdade de Deco, enquanto condenado, levanta debate sobre a equidade e justiça. Em alguns casos, réus podem aguardar o processo em liberdade quando não representam risco à ordem pública ou ao desenvolvimento do processo, e têm endereço fixo e ocupação conhecida. No entanto, a gravidade do crime e a posição de Deco poderiam influenciar a percepção pública sobre se sua liberdade é apropriada ou não. O Estado tem mecanismos, tem questão financeira para fazer isso, preparar melhores esses policiais para que façam a abordagem adequada, treinar, falar, você é um risco, você não pode ir em determinados lugares. Então, assim, algumas profissões nos limitam. Então, olha, você não pode estar num lugar, um bairro totalmente boêmio à noite, porque você pode se envolver numa confusão. E se você tiver com a arma, e você sacou uma arma, você saca uma arma, é para matar. Então, teria que ter um preparo melhor. Alguns policiais, às vezes eles cometem crimes ou na sua atividade, ou como ocorreu com o Nego Vila. Eles voltam, vamos imaginar, ele volta a trabalhar numa mesma atividade, então teria que ter um preparo, teria que ter um suporte psicológico. O Estado, via convênio com outras instituições democráticas, outras instituições da sociedade, ou até mesmo organizações não governamentais. Então, olha, você foi violento nisso aqui, isso não significa que você é um cara violento. Então, é trabalhar, mas isso tem que partir de quem? Partir do Estado. O Estado, ele tem 3 funções essenciais: saúde, educação e segurança. Então, e muito pelo contrário, se nós formos fazer uma pesquisa na periferia, qualquer periferia do Brasil, se você for lá, eles vão falar assim, nós nos sentimos inseguros com a polícia. Então, cadê a segurança que o Estado deveria dar? Então, o Estado, ele arrecada para essas 3 funções essenciais. A Academia de Polícia Civil está sempre fazendo treinamentos sobre atendimento ao público, sobre essa humanização no atendimento, né? Uma coisa que a gente percebe, né, que muitas vezes a desumanização do atendimento das vítimas que vão até a delegacia também tem grande parte na desumanização do policial. Hoje nós somos vistos como algo entre o bicho e a máquina, e não é assim. A gente tem sobrecargas enormes de trabalho, salários defasados, uma pressão enorme, principalmente em relação à polícia militar. A polícia militar, eles são a linha de frente. São eles que precisam de mais auxílio, de mais reconhecimento, de mais treinamento. E nem sempre é isso que a gente vê por parte do Estado em relação à polícia. Então, como que acontece? Alguém liga 190 e o policial vai para locais que estão muitas vezes dominados pelo tráfico, muitas vezes locais de alto risco, sem saber o que vai pegar. Está faltando atendimento para os policiais. Está faltando apoio psicológico, amparo psicológico. E esse descaso com a polícia, ele reflete diretamente na sociedade. Como que a gente vai oferecer um bom tratamento para o cidadão se o policial já está ali no limite? O número de policiais que se suicidam é absurdo. A imprensa não mostra 1/10 do que acontece. Todos os dias nós temos grupos de mensagens que a gente se comunica com PM, com civil, com GCM, e todos os dias a gente vê alguém que cometeu suicídio. Isso é muito triste. O Estado precisa olhar para a polícia, o Estado precisa olhar para a população. Tem que dar condições de um bom atendimento, tem que dar amparo psicológico, médicos, policiais, professores. Isso ainda está faltando e isso reflete na população. Não é só na delegacia, é nos hospitais, é nas escolas, é em todo o serviço público. As questões comportamentais, elas precisam ser analisadas sempre no conjunto, né? O que será que levou isso? Será que foi escape? Será que foi fuga? Né? Da mesma forma que a gente não tem como avaliar se há ali um racismo embutido, a gente não tem como avaliar o que levou a esse comportamento. Eu tenho certeza que ele ouviu isso na academia. Porém, por que ele estava fazendo isso? Né? Ele tocava, né? O que é alegado que ele também era músico. Será que ele não estava fazendo um bico porque precisava do dinheiro? Né? Então,
Fica muito difícil a gente julgar exatamente o que aconteceu sem ter uma noção exata, sem ter esse acompanhamento dessa pessoa. O que aconteceu dentro daquela mente, o que estava acontecendo dentro daquela vida, né? Infelizmente, nós temos o assassinato de um artista, nós temos um policial preso, né, possivelmente será exonerado, e a gente não vê, né, o Estado se responsabilizando pela polícia ter chegado nessa situação de caos. Todos os dias um policial se mata, todos os dias a gente vê policiais se afundando em álcool, se afundando em drogas, se afundando em medicamentos psicotrópicos. Na polícia, a gente tem um problema chamado presenteísmo. A pessoa está doente, ela precisa de tratamento. Muitas vezes faz uso de medicação psicotrópica e não conta para ninguém. Porque se tirar a licença, o salário vai cair e não vai conseguir pagar as contas. Então eu acho que falta também um olhar do Estado para os agentes de segurança. A Polícia Militar levou em consideração os atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional praticados pelo Sargento Deco, conforme estabelecido no artigo 24 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. A decisão de expulsá-lo reflete uma violação desses princípios fundamentada em suas ações durante o incidente que resultou na morte de Nego Vila e o subsequente julgamento que culminou em sua condenação por homicídio qualificado e resistência. A tratativa de crimes envolvendo policiais pode ser diferente devido a várias razões, incluindo o uso legal de armas e a expectativa de conduta conforme normas mais rígidas, devido à sua posição de autoridade. Além disso, processos disciplinares internos, como o que levou à expulsão de Deco, são comuns. A Justiça Militar e os tribunais civis aplicam diferentes padrões e procedimentos, o que pode resultar em percepções de tratamento diferenciado. Atualmente, o caso está na fase pós-condenação e expulsão do sargento Ernest Deco Granaro, da Polícia Militar. A decisão pela expulsão foi tomada após um processo administrativo disciplinar que confirmou a prática de atos incompatíveis com a função pública. Deco continua respondendo em liberdade, aguardando possíveis apelações ou o desenvolvimento de procedimentos adicionais relacionados ao seu caso criminal.